Vamos falar de copinha aqui agora do nosso Noite Celeste, porque o Cruzeirão Cabuloso, bicampeão. Ô, Wagner, você jogou copinha? Nunca. Eu tava no América, eu subi com 17 anos. Eu tinha... Joguei copinha. Deu nem tempo. Aí você... Eu fui pro Final, na época tinha convênio, América Final. Eu fui pro Final lá. Você já foi de 17 direto pro profissional? Direto pro profissional. Mas tem esse negócio que o jogador... Agora não é babando esse ovo não, tá? Mas tem esse negócio que geralmente o jogador que é diferenciado, ele pula etapas, né? Ele, cara, pula. Que é igual... No caso, eu vou falar muito do Batistella, viu, pessoal? Porque pra mim, cara, é um dos destaques. E é um moleque, ele joga na minha posição, canhoto. Então... E ele, cara, ele joga muito bem. Imagina esse moleque, você ganhando no Mineirão um jogo de 2-0, você poder colocar ele ali sem pressão nenhuma, ele vai desfilar em campo. E eu gosto demais de jogador assim, que bate bem escanteio, sabe tabelar, tem uma visão de jogo diferente e vai fazer uma jogada diferente. E graças a Deus, lá na minha época, fazia uma coisinha diferente e fui pro profissional. Destaque também nessa copinha pro Ibrachina, né, que chegou na semifinal da copinha, mas eu vou falar com você, eu fui assistir um pedacinho do jogo do Ibrachina lá, ô gente, beleza, 20 anos, hein, Rafa? Aquele zagueirão ali... Ô, sem brincadeira, o pessoal fala, tem uns gatos ali, entendeu, Rafa? Não, a gente não pode chegar aqui e cravar, o zagueirão lá... Aqui é o morenão lá, pô, aquilo ali tem uma cara que... 20 anos não tem nunca, hein, Rafa? 20 anos de copinha, né? Dá não, ali não engana não, ali não engana não. Não, ali... Vai desculpar, 20 não tá. Vamos falar de copinha, mas antes, cadê? Tá vindo aí, Pri? Vai chegar um churrasquinho da Mitigril aqui pra gente. É um jogo difícil, né, do Cruzeiro na copinha, onde... Antes, calma aí, deixa a Mitigril chegar aqui, que a Pri já tá vindo no talentinho. Fica à vontade, Pri. O que nós temos aí, minha jovem? Picanha? O que é isso? Uma fraldinha. Fraldinha foi o que deram pro Gladstones na Copa do Brasil. Pega uma fraldinha aí, vou deixar pra você uma fraldinha, ó. Aí, Wagner. Passa pra você pro Rafa ali, deixa aqui você pro Arthur. Aqui, ó. A fraldinha. Se quiser passar pros caras também. Cruzeiro sai na frente, toma um empate e tem a tranquilidade de buscar o gol do título, né? E uma campanha irretocável. Cruzeiro não perdeu pra ninguém. Cruzeiro não empatou com ninguém. Campeão invicto. E tudo isso que está acontecendo, por exemplo, agora da gente ter propostas por vários garotos, é um reflexo também do bom momento da categoria de base do Cruzeiro, desde a reformulação que começou na era do Ronaldo e segue agora com o Pedrinho dando prosseguimento, o Adilson que está ali no comando da categoria de base. Como é que você avalia aí, rapaziada, esse título e a importância do Cruzeiro voltar a ganhar a Copinha depois de tanto tempo? O último título foi em 2007. Segunda final em 3 anos, né? O Cruzeiro chega na final em 2023, perde para o Corinthians de 1-0, mas ainda assim um jogo muito brigado e muito bom. E meio aqui, né? Meio suspeita aquela final lá. A gente sabe como é que é. O Otávio estava lá, inclusive. Perfeito. O Fernando também estava, e agora de novo. O Fernando que ganhou o prêmio de melhor jogador da Copinha, foi muito bem nessa campanha do Cruzeiro. E uma coisa interessante, né? Até curiosa. Agora com proposta pelo Cauã Prates, que está com a sua saída iminente do Cruzeiro, e o Kaique também, que recebe frequentemente aí o interesse do mercado europeu. Os 2 gols do Cruzeiro na final foram marcados por 2 laterais esquerdos. O William, e depois quando o William sai, entra o Gustavinho no lugar dele e faz o gol do título. E o gol do Gustavinho foi um golaço, né? Pois é, então o Cruzeiro formando mais alguns laterais aí. Tem o Nicolas na direita, agora o William e o Gustavinho para a esquerda. E o jogo foi um jogo emocionante, tá? Nós fizemos a transmissão. Vocês fizeram também lá no 98? Vocês fizeram no tempo? Não. Acabou que a gente transmitiu também, né? Fizemos uma transmissão lá do jogo. Foi um bom jogo, cara. Um jogo disputado, um jogo jogado. O Cruzeiro em cima, o São Paulo também tem uma boa equipe. E o Cruzeiro teve a tranquilidade, né? Porque sai na frente, toma um empate, depois se organiza e consegue buscar o gol do título, Rafa. E aí eu acho que pra gente destacar o que o Cruzeiro faz dessa campanha, o título, é claro que o mais importante é promover os garotos, ter essas opções aí para que eles possam, aos poucos, assumir essa condição. E o que o Wagner falou, para mim, é fundamental. O cara tem que entrar, mas numa condição legal, né? Entra no time certinho, entrar numa fogueira para poder queimar o garoto. Eu acho isso até uma covardia. Mas eu acho que para a gente poder ser justo também destacar, eu acho que vale destacar o trabalho do Ronaldo, né? Da SAF Ronaldo. O que eles fizeram, eu acho que tem alguns pontos para a gente poder criticar, e é lógico, todo mundo tem esses pontos para criticar, mas se a gente for destacar, eu acho que
o ponto alto da gestão Ronaldo é o que eles fizeram na categoria de base do Cruzeiro. E aí, é claro que foi um trabalho mantido e aos poucos também esses jogadores, alguns ganhando espaço, nem tanto assim com o Jardim, não sei, na Sul-Americana o Cruzeiro já tinha jogado a toalha, né? Mas é legal também dar essa cancha para a turma quando chega num jogo pesado como esse, de torcida em cima, torcida do São Paulo. Os garotos não sentiram, foi o que você falou, né? Sentiram. São Paulo empata. E tava cheio lá, foi no Pacaembu, né? Sim. Pacaembu. Então, assim, o São Paulo empata, vem para o segundo tempo e o Cruzeiro jogando o jogo de gente grande, né? O que faltou ontem no Clássico sobrou para os moleques. Verdade. E muito tempo, né, que eu não vi um jogo no Pacaembu. E parabéns pra torcida do Cruzeiro, tá? Foram em peso. Inclusive o Wagner até mostrou aqui, né, Wagner? No stories tem um pessoal que tá voltando lá de São Paulo agora, tava lá no jogo da Copinha. Gordinho Celeste oficial. E tá lá dirigindo o carro e assistindo Noite Celeste. Legal. Então um abraço aí pro Gordinho. Presta atenção no trânsito aí, meu filho. Tá na estrada aí vendo Noite Celeste aí, depois acontece um trem, a culpa é nossa, Ô, né? Diogão, eu só Fala. gostaria de frisar também, eu acho que tem que partir do nosso lado aqui, o agradecimento pro Adilson Batista, Célio Lúcio e o Fred, que veio como diretor de futebol do América. Ele era no ano passado retrasado e veio também. Ou seja, o trabalho dos três com a comissão técnica, que foi feita toda essa preparação, tem que ter esse agradecimento. Até convidei o Célio e o Adilson para eles estarem vindo aqui. No futuro eles virão aqui também, porque não bateu a agenda, porque eles merecem, tem que ser reconhecido. Sabemos que não é o profissional, mas tudo começa na base para estar hoje sendo revelado esses jogadores com essa qualidade absurda que o Cruzeiro vem revelando. E um ponto também, Diogo, só para Fica à vontade, não perder Rafa, faz a sua. o fio da meada, com relação a Adilson, ele perdeu o pai, né? Então, é um ponto para a gente destacar. Mesmo assim, fez questão de ir até lá, mostrando o profissionalismo que ele Cara, tem. Adilson é absurdo. com o E é uma Cruzeiro. figura que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito Eu do também. Adilson, cara. Eu também. O Adilson, ele é... E não só como treinador, fala a pessoa. Você Exato. troca uma ideia com o Adilson. O Adilson é bacana demais. Ele é também. um cara fera. Teve um dia que eu xinguei o Adilson, rapaz, que ele ficou doido comigo aí. Na época, ele também Ele jogava... te deu o carrinho, não? Aquele carrinho Não, cara, da sabe placa por lá? quê? Você toma Sabe por cuidado, quê, viu? ô, Wagner? Deixa eu te contar uma história. O meu pai, no finalzinho da década de 80, início dos anos 90, ele era preparador físico do Cruzeiro. Certo. Né? Então treinou ali Nonato, essa turma toda. E o Adilson, ele teve 2 lesões sérias, Quebrou né? a Que ele perna. quebra uma perna para Isso. quebrar a outra, né? E meu pai fez o tratamento lado a lado com o Adilson das 2 vezes. Então eles tinham uma amizade muito bacana. Aí eu até brinquei com o Adilson, né? Ele não gosta que fala o apelido aqui dele. Depois eu conto pra você. Ah, mentira que tem apelido. eu não Ele sei. tem um apelido aí eu fui e falei com ele, né? Brinquei com ele disso aí um dia lá na toca, mas quando teve aquela situação que ele assumiu no começo do ano, não tinha nem time pra treinar, porque não tinha jogador Foi, e tal, e que tava muito mal. Nossa, eu lembro que eu descasquei o Adilson um dia e falei, rapaz. Mas um abraço pro Adilson, mas ali é coisa de jogo, né? Nada contra a sua pessoa. Um abraço aí pro professor Adilson Batista. Mas, sobre o título da Copinha, você chegou a... Assisti? Não tem como não assistir. Parei tudo lá. Cara, foi jogo digno de final de uma Verdade, copinha. um Foi jogo digno. bom, cara. Melhor do que muitos jogos de campeonatos regionais, viu? Um jogo em que o Cruzeiro muito bem pela esquerda, armando pra caramba Batistella ali, o maestro da nossa equipe. A zaga muito forte. A zaga que pra mim tinha falhado no jogo da semifinal, fez uma final muito sólida. E incrível também, que eu acabei de ver hoje lendo aqui sobre o goleiro, né? Ele é conterrâneo meu, ele é lá de Abaeté. Ah, é? Eu sou de Morada Nova de Minas, fiquei bastante feliz que lá daqueles lados de lá tá saindo bastante jogadores e ainda aqui no lado do Cruzeiro, né? Bastante feliz com isso aí. Ó, vou falar os nomes que me chamaram muita atenção. Primeiro, Vitor Lamonier, baita de um goleiro, tá? Seguro, tranquilo, firme. Fez defesaça lá que ele pegou, que tava, Sim. acho que tava, não lembro se tava 1-1, ele buscou a bola aqui muito difícil. Os 2 laterais do Cruzeiro jogaram bem, o Nicolas pela esquerda, o Nicolas pela direita, o William pela esquerda, o Gustavinho entrou bem, né? Fez o gol, como o Arthur destacou. Cara, uma bela campanha do Fernando, né? Que volta pro Cruzeiro depois de uma situação de empréstimo, né? Com a passagem por Ferroviário. O Juan, como é que é o nome do Juan? O Juan, o meio ali? Juan Gabriel. Juan Gabriel, bom jogador. O Batistella, que a gente já destacou. O Leles, embora tenha errado muito na final, né? O Ryan Leles acabou tomando algumas decisões erradas, mas também
é um bom jogador, então um celeiro ali que vem como opções. Quem merece ir para o profissional e de repente ter uma chance ali dessa turma que vocês acompanharam nesse título da Copinha, e daqui a pouco nós vamos dar um destaque especial para o nosso treinador, Myron César. Desses 5 jogadores que o Tite falou, né, 2 já estão mais no profissional, que é o Murilo, que está desde o ano passado, e o Ryan, que fez o primeiro jogo dele, inclusive contra o Santos, o último jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E agora o Vitor vai para o profissional, o Cauã Batistella e o Juan Gabriel. Todos muito bons jogadores. O Nicolas estava no começo do Campeonato Mineiro, né? Alguns jogos ele até jogou. O Kaique Luiz, também o zagueiro, jogou no profissional também, estava nesse elenco. E acho que esses jogadores eles vão ser integrados mais no Campeonato Mineiro, muito mais do que só esses 5 jogadores que o Tite citou. E um detalhe interessante da Copinha desse ano é que você tem jogadores mais novos. Então o Papi com 16 anos, o Felipe Moraes, o Pietro, que são do Sub-17 e agora no Sub-20, né, Sub-21, que é a Copinha. Esses jogadores também daqui a pouco já podem estar no profissional do Cruzeiro. Precisam maturar um pouquinho mais. Sub-16, Sub-17, eles ainda estão nessa idade, mas daqui a pouco vejo jogadores assim muito promissores. Estiveram no Mundial também, Sub-17 com a seleção brasileira, que foi muito bem, e eles são muito bons jogadores. Chance para quem, Wagner, no profissional dessa turma aí? Papi e Batistella, sem dúvida nenhuma. Já pode colocar eles no banco ali, como eu já citei, na hora que tiver uma partida, tiver 2-0, 3-0, já coloca os garotos ali na arena para sentir 15, 20 minutinhos como é que é estar com o profissional, para já entrar naquela rotação, porque ela é muito diferente do que é da base, e entender que eles têm condição e a oportunidade vai chegar. É só trabalhar, continuar, mantendo, vai ter essas oportunidades. Se preparem, porque na hora que chegar a oportunidade é com vocês. Chance para quem, Rafa? Assino. Embaixo no Wagner, para mim, fecho 100%, Papi e Batistella, até porque são os caras diferentes ali, tem muita gente boa, também gosto muito da Monier, acho um excelente goleiro. Oportunidade boa para ele, né? Sem o Matheus Cunha e ontem a gente tinha o Marcelo, até... né? Tinha o Marcelo, era Marcelo, né? O terceiro goleiro, Heráclito, né? Até tinha essa possibilidade numa ausência do Cássio, então ter essa chance do Otávio jogar, e até pode ser também, a gente falou de lacuna aí nesse elenco do Cruzeiro, talvez uma posição que a gente possa ter esquecido sem o Matheus Cunha, né? Talvez o goleiro também para substituir o Cássio quando não tiver o Cássio, mas a turma que eu vi da Copinha é Papi e Batistella, até para poder dar mais ritmo de jogo, entendimento de jogo também. A gente sabe da diferença de esporte que é, né? E aí o Wagner pode falar muito bem. Como é jogar na base o profissional, né? E aí muda muito, então ter esse contato com o profissional faz toda a diferença.